Fala, maninhos! Fala, maninhas! Hoje não vem com nós direto do furacão de notícia, onde a notícia é rápida, é como um furacão. Então, vem pra cá fazer diferença, porque hoje nós estamos com um convidado, maninha. Olha só essa bandeira. A bandeira trans, é a bandeira da diversidade, é a inclusão, é políticas públicas e muito mais. E o convidado não é nada menos que ele, aquele garoto que veio lá do interior e muito mais fez a diferença em Iranduba, tá fazendo a diferença muito mais em Manaus, no Amazonas. É o João, nosso psicólogo, e também é o quê, mano? Olha, tu não sabe, especialista em saúde e muito mais. Agora eu vou deixar ele falar sobre ele, porque é muita coisa, menino, senão eu vou ler isso aqui tudinho aqui, que são as propostas da chapa do CEP, que a gente vai já conversar, maninhas. Oi, João, seja bem-vindo. Bom dia, Tatá. Obrigada por estar aqui conosco, Eu que agradeço. representando cada vez mais a diversidade e a inclusão. Fique à vontade. Então, Tatá, feliz em estar aqui, né, no Furacão de Notícias. É uma felicidade a gente poder, né, tá aproveitando esses espaços que, né, você, Clarice, outras pessoas têm fornecido pra gente, né, do nosso espectro, né, LGBT, poder falar um pouco. A gente que agradece. Sobre. Então, eu sou João Lucas, né, sou psicólogo de formação, sou o primeiro egresso do curso de psicologia que ingressou pelas cotas raciais, lá em 2013. Né? Sou especialista em saúde pública pelo curso de especialização da UEA, em parceria com a Sensa Manaus, e estou hoje atuando como preceptor do curso que eu fiz antes. Né? Atuei no município de Iranduba, né, como psicólogo, como apoio da gestão, atuei no CAPS como gestor e como psicólogo, né? Atuei, né, durante a especialização no Jorge Teixeira, na minha ZL querida, na unidade de Gebs de Medeiros, né? E agora retorno como preceptor nesse mesmo território, então é um território que a gente sabe que tem muitos desafios, né, a zona leste de Manaus, mas é um território muito rico, né, de pessoas que buscam pelo cuidado em saúde mental também. Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte deste processo, né, de cuidado agora como preceptor, acompanhando os novos alunos, para de fato garantir acesso ao serviço de saúde mental lá na ZL. Olha, arrasou, maninho, esse teu currículo aí, hein? Pelo amor do amor, rapaz, cola aqui. Maninhos e maninho, presta atenção, se vocês não seguem o Furacão de Notícias, vão lá seguir, se inscreve no canal, façam diferença, se inscreve no... Vão lá pro Instagram também, né, gente? Vão lá, curte, comenta, façam diferença, diversidade e inclusão tá aqui para ouvir vocês, viu? Porque a voz de vocês é a nossa voz, então vem com nós fazer a diferença. E aí, João, conta pra gente o que te motivou a escolher a psicologia como profissão na tua vida? Então, na adolescência, né, eu estava muito próximo de pessoas que faziam medicina, que faziam engenharia, que faziam direito, e eu achava que era isso que eu queria também, né, que essas pessoas fazem isso, então é isso o meu caminho. Mas eu comecei a perceber que direito, medicina e engenharia não são coisas parecidas, são completamente diferentes. Né? E talvez isso não tivesse nada a ver comigo. E aí fui pesquisando um pouco mais, fui procurando um pouco mais, e aí veio, né, a questão do serviço social, da psicologia, da terapia ocupacional. E terapia ocupacional é um curso que agora que está tendo em Manaus, né? Mas na época que eu fazia ensino médio não tinha. E resolvi me inscrever no curso de psicologia da UFAM, no PSC, e aí foi quando foi lançada a lei de cotas nas universidades. Uma professora nos chamou para uma live que estava tendo, transmitida pela SEDUC, da Conveste, da UFAM, informando sobre que iam ter vagas para pessoas negras, independente de renda ou com questões de renda. E aí eu pude me inscrever no vestibular, no PSC, a partir das cotas raciais, para o curso de psicologia. Né? E aí por isso que hoje consegui ser psicólogo, né, graças à lei de cotas e a possibilidade de me inscrever no vestibular a partir delas. E quando eu chego na psicologia, eu já vinha da escola, né, do movimento de juventude e meio ambiente. Então já chego, né, pensando nessa psicologia escolar e na psicologia ambiental.
Mas no meio do curso eu encontro o SUS, né? Encontro a luta da saúde mental e da luta antimanicomial. E aí o SUS me toma completamente. E aí a minha formação hoje, né, é para atuação como psicólogo no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, né? E desde o começo realmente da carreira eu venho ocupando esse lugar. Olha, como foi a tua trajetória até fazer parte do CRP do Amazonas? Então, quando eu estava na faculdade ainda, eu participei, né, do GT de Psicologia e Escolar Educacional, né? Hoje é uma comissão, né? Tem uma outra estrutura dentro do conselho, mas na época era um grupo de trabalho. E em 2018, o Conselho Federal estava discutindo as diretrizes curriculares nacionais, né? O modelo como curso deve ser formatado pelas faculdades. E aí eu era estudante na época, e aí tinha vaga para estudante, né, organizar atividades. E aí a professora Sônia Maria Lemos, né, que é uma professora da UEA, que é psicóloga também, ela era da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, que era parte desse processo de discussão das diretrizes. E ela me chamou, né, para organizar alguma atividade. A gente organizou um encontro de estudantes de psicologia para discutir o currículo do curso. Participei da etapa regional dessa discussão, mas eu, infelizmente não consegui ir para a etapa nacional. A gente sabe como é esse processo de conferências, né? Tem os jogos ali, algumas pessoas são definidas para participar, e aí acabei não indo. Mas já de antes de ser psicólogo, de fato, eu já estava ali. Em 2019, então, me formo, né? Sou, inclusive, convidado para compor uma chapa, recém-formado, né? Mas não podia, porque tinha que ter no mínimo 2 anos. E aí, quando a chapa que me convidou foi eleita, eu fiquei apoiando algumas atividades, inclusive no CREPOP, né? Que é o Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas, né? Que é como se fosse uma agência dentro do sistema Conselhos que ajuda a levantar informações para construir orientação para a categoria, atuar em política pública. E aí, tanto é que, enfim, eu não trouxe nenhuma referência, mas nas referências que foram publicadas entre 2019 e 2022, eu sou acreditado como conselheiro, mas eu não era conselheiro na época. E aí, enfim, 2022 tem uma outra eleição, sou convidado de novo para compor chapa, mas aí eu também não participo. Mas mesmo assim, continuo colaborador do conselho. Estou até agora como colaborador na comissão de Psicologia e Educação, que agora é comissão, era GT na época. Né? Fiz parte da Comissão Regional de Direitos Humanos, né? Por conta, né, de toda a militância já nesse campo, né? Dentro e fora da psicologia. E também participei da organização de alguns eventos, né? Por exemplo, 10 de dezembro, Dia de Direitos Humanos, a gente sempre organiza uma atividade e aí eu sempre sou convidado a participar da organização. Então, o último que a gente fez mesmo foi em 2023, eu estava nessa comissão organizadora, participei da organização desse evento. E de 2022 para cá, a gente vem pensando, de fato, nessa construção, né, de uma chapa para realmente ocupar o conselho, para se sentir, de fato, representado no que a gente acredita que é importante. Porque, por exemplo, já há muitos anos não existe representação nenhuma da psicologia no Conselho Estadual de Saúde, né, que é um fórum importante de discussão das políticas para o estado do Amazonas, né? E aí, no caso, também Amazonas e Roraima, dentro do âmbito do CRP20. Por quê? Porque não há, hoje, ninguém, de fato, engajado na luta do SUS dentro do Conselho Regional de Psicologia. Então, as coisas vão acontecendo e ninguém vai questionando a estrutura, né? Então, hoje, o governo do estado está entregando toda a média complexidade, toda a alta complexidade do estado para a iniciativa privada a partir de OS, a partir de organização social, como foi o 28, como foi o Delfina desde a sua implantação, né? E vai acontecer com os CAICs, com os CAIMs, com outros dispositivos, e ninguém fala nada, a não ser os movimentos sociais. E aí, né, você me conhece de outros carnavais, sabe que eu estou do lado dos movimentos sociais. Com certeza. Né? Então, assim, e sinto que falta isso dentro da psicologia, né? Sobretudo no conselho, que vai ajudar a fiscalizar, orientar e disciplinar a nossa profissão, né? Porque a gente sabe que no frigir dos ovos,
a iniciativa privada, ela vai forçar o psicólogo a fazer o máximo que der para dar lucro, né? Sendo que a nossa profissão é uma profissão do cuidado, né? Então, por exemplo, a gente já recebeu, e eu também sou do sindicato, né, da psicologia, que a gente pode falar um pouco dele depois, Com a gente certeza. recebeu algumas reclamações, algumas denúncias de trabalhadores que estão Certo. contratados por OS por sobrecarga de trabalho, por assédio moral, né? Que é muito Então, grande, assim, né? que é uma coisa que, infelizmente, vai se tornar costumeira, porque eu te contrato, né, num contrato precário, vou te tratar de qualquer forma, você é só meu funcionário, você não é um servidor, né? Tem baixa segurança administrativa e aí fica realmente faltando esse suporte, né? Então, assim, é importante que a gente, de fato, garanta esse acompanhamento. E aí o que a gente vê? Vê, por exemplo, que para um evento que aconteceu recentemente, organizado pelo Conselho Regional de Psicologia, uma pessoa que depois descobriu-se que não é psicólogo, que não tem registro profissional, nem tem os títulos pelos quais foi apresentado no evento, foi convidado a participar, né? Estava lá na mesa sendo apresentado como profissional da psicologia, sendo que era tudo falso, né? Sendo que o conselho é o órgão que fiscaliza, orienta e disciplina a profissão. Então, faltou a quem está no conselho hoje, inclusive fiscalizar se aquele sujeito, né, se aquela pessoa era de fato o que dizia que era. Com certeza. Hoje estava conversando com a Canine, que é sua colega também, sim. né? Ela falou sobre essa questão do trabalho, do trabalhador, né? Porque o cara trabalha, aí as pessoas dizem, nossa, ele é trabalhador, nossa, ele é guerreiro. Mas não sabe quais são as dificuldades que aquele cara tá, aquela pessoa tá cansada, estressada, exausta, né? Que a pessoa não tem tempo nem para a família, mas são várias consequências daquilo, né? Então, tudo isso tem que ter uma psicologia, tem que ter profissionais que cuidem desse trabalhador, dessa pessoa que está naquele cansaço, naquele estresse, naquela exaustão toda, né? Então, é algo realmente que tem que ser conversado, que tem que ser dialogado bastante. Agora, que fala pra gente aqui uma coisa assim, qual foram os desafios que tu enfrentou como uma pessoa de LGBT, na psicologia? Acho que são muitas camadas, né? Sim, Eu acho que os principais, no caso. a primeira é a questão da autocobrança, né? Sim. Porque a gente tem que ser mais. Então você tem que fazer mais. Você tem que, por exemplo, Sim. eu acho que desde o primeiro período eu já busquei me envolver em atividades extracurriculares para me provar que eu merecia estar ali na universidade pública. Né? Então eu saía às 6 da manhã de Iranduba e chegava 15 para meia-noite em Iranduba para dormir, para acordar cedo para voltar para a universidade. Então, assim, os 6 anos do curso, porque o nosso curso são 12 semestres ainda, eu fiz isso. Né? Aí eu fui logo no terceiro, entre o segundo e o terceiro período eu já estava fazendo iniciação científica para ganhar um dinheiro para poder custear passagem, alimentação, né? E aí fiz estágio também para garantir ter um dinheiro ali, monitoria. Então, assim, do período do curso, né? Os 6 anos do curso, assim, poucos eu realmente estava livre para poder aproveitar a vida universitária, né? Porque era tudo muito com horário, né? Eu tinha que sair um pouco antes das 10, porque depois o ônibus ia sair só depois de 10h20, eu não ia conseguir chegar na ponte para pegar o ônibus de 11 horas. Né? Então, assim, era tudo muito controlado, não tinha, de fato, a rede de suporte que a gente tem hoje de assistência estudantil na minha época. Né? E aí acabava que tinha que fazer muito mais para poder, né? Para que eu, inclusive, me sentisse merecedor de estar nesse espaço. Nesse tempo, né? A ponte já estava pronta. Já, a ponte do Rio Negro já tinha sido concluída há um pouco tempo antes, né? E aí é uma outra sorte minha, né? Porque, por exemplo, minha mãe, na época que fazia faculdade de matemática,
e chegou a fazer um pouco de engenharia, era balsa. Era muito E aí era difícil, né? outro rolê. Então, assim, até isso, É né? A gente complicado, né? pensar de Temos que agradecer que... primeiramente a Deus, né? Ao Eduardo E, Braga, que foi governador, sim, sim, sim. implementou esse sonho, né? Que ajudou milhares e milhares de Sim, pessoas, sim. assim como a sua mãe, né? Não pôde ser privilegiado, Sim. mas você foi privilegiado, Sim. assim como outros estudantes com a Ponte do Rio Ah, Negro, né? sim. Que hoje beneficia E a gente, pensar né? nas outras... É porque, por exemplo, durante Os municípios também. o final já do curso, a gente montou uma associação de universitários em Iranduba para pleitear uma lei municipal que garantisse o ônibus universitário, Sim. né? Que hoje é uma garantia de fato. Na época, É o necessário, né? prefeito Para os do estudantes município, do ele município. custeava um ônibus, mas não tinha uma lei, então era aquela coisa, esse prefeito custeia, porque é uma política de Mudança, governo né? e não de Estado, né? Então, não, eu dou, mas o próximo pode não dar. E aí, né, na mudança de prefeito em 2016, Gestões, né, dele. houve essa iniciativa de construção de uma associação de universitários para questionar a necessidade de uma lei que garantisse que o município custeasse, porque são irandubenses, né? São pessoas que moram na cidade, que Sim. talvez, né, se o município der oportunidade, vão estar atuando também. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de, com poucos meses depois de me formar, eu começar a atuar como psicólogo em Iranduba, né? Que é uma coisa que eu já falei sobre isso, inclusive na Câmara de Vereadores, numa oportunidade, de que a gente tinha 11 estudantes, né, de psicologia em formação, usando o ônibus universitário, e que a gente vai precisar no futuro, né, de mais 11 vagas, né, para que esses colegas que daqui a pouco se formem ou estão se formando agora, possam estar atuando no município. Né? Assim como eu tive a oportunidade, assim como outros colegas tiveram a oportunidade, esses que estão estudando hoje, estão querendo atuar no município, vão precisar também. Né? Então, é preciso que se pense nessa garantia, né, da participação, da presença, né, e até para que, enfim, se devolva esse estímulo, porque, né, é tudo dinheiro público, então precisa ter uma contrapartida também, né, nem que seja da atuação profissional depois. Verdade. Com certeza, concordo com suas palavras. A gente precisa ter políticas públicas voltadas às pessoas, aos estudantes, aos jovens que estão se formando academicamente e em situações da faculdade. Ainda bem que hoje já tem, né? Hoje já tem muito, hoje já tem uma visão muito mais além do que era antes, né? Que antes era uma dificuldade muito grande. Esperar a balsa 3 horas, 4 horas, meu pai celeste do céu. Sim. É isso mesmo. Como é que você se sentiu acolhido na tua formação acadêmica, no teu início de carreira? Sim, né? E aí eu gosto de fazer menção sempre à professora Ana Cristina Martins, né? Que ela me acompanhou no o curso inteiro, né? Ela foi a nossa primeira professora da primeira disciplina de metodologia do trabalho científico e foi a minha orientadora do TCC, né? Então ela esteve comigo ao longo do curso inteiro. E assim como ela, a professora Sônia Lemos, da UEA, mesmo não sendo do curso da UFAM, mas a gente sempre estava em contato. A professora Adriana Caldeira, que foi quem me trouxe para o SUS, né, para a saúde mental. A professora Consuelena, que também esteve comigo, né, foi minha co-orientadora de TCC, que também, né, foi uma pessoa que ajudou a não deixar a peteca cair, né, porque a gente sabe que quando a gente vai chegando no final, vai chegando aquela ansiedade de será que eu tô pronto? Né? E aí eu cheguei com ela e disse, olha, eu acho que eu não tô pronto ainda para sair, preciso de mais tempo. E ela disse, não, João, você tem que sair, termina logo isso, e aí depois a gente vê o que precisa melhorar. E, assim, hoje eu estou psicólogo esses 6 anos também graças a essas mulheres todas, né, que me acolheram, a professora Marina Iziguchi, né, que foi minha orientadora de PIBIC, né, que estava ali me estimulando a crescer academicamente, né, muito mais do que para a profissão, né, que bom, mas que, assim, são mulheres que sempre estiveram ali, pegando na minha mão mesmo e dizendo, olha, bora, vem, faz, não desiste, porque é muito fácil, né, a gente se deixar levar pela pressão, né, de que você não é bom, de que você não dá conta, de que você não está pronto, né, porque
quem esteve antes, né, quem não calça os mesmos sapatos que a gente, para eles, a maioria das vezes é tudo muito fácil, né? Até as desculpas que a gente não pode dar, né, por ser uma pessoa negra, por ser uma pessoa LGBT, né? Ah, não consegui fazer, mas se eu não fizer, não, ele não tem competência para isso, né? Que é inclusive, coisas que a gente questiona, né, dentro do conselho, porque dentro da administração pública, um dos princípios básicos é a transparência. E aí as pessoas ficam arrotando transparência como se fosse uma coisa de outro mundo, sendo que é uma obrigação nossa, né? E aí, se você vai consultar o portal de transparência do Conselho Regional de Psicologia hoje, tem várias atas de reunião que não são públicas, tem dados que não estão atualizados, tem informações que não estão ali conforme, né, a atualidade. E as pessoas ficam ainda dizendo que, não, mas o fulano não vai poder, não vai saber, não vai conseguir, sendo que já não está sendo feito, né? Então, é preciso parar de normalizar de que nós, por sermos, né, dissidentes, né, não sermos os brancos, não sermos os héteros, né, e aí até mesmo a questão da cisgeneridade, né, hegemônica, nós é que vamos dar defeito por não estarmos prontos, sendo que quem esteve antes não fez, não foi feito, né? Poxa, que bom, né? Ouvir que você foi abraçado, né? Você não foi acolhido, você foi abraçado, né? Sim. Por mulheres divas, mulheres maravilhosas que se enganjaram você a um compromisso maior, né? Um futuro promissor que hoje está aqui presente, Sim. né? Atuando sempre. Isso é muito importante. Agora vamos falar do CRP? Por favor. Apresente o CRP para as maninhas e manias do Amazonas. Então, gente boa, desde 2010, né, o Amazonas e Roraima, né, tem uma seção, né, separada de Brasília, né, porque antes era tudo Brasília, né, e aí a gente foi construído o CRP20, a 20ª região do Brasil, que tinha Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. Até 2019, eram 4 estados. Inclusive, a minha carteirinha até hoje ainda é Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, por conta dessa estrutura. Em 2019, criou-se o CRP24, que é Rondônia e Acre. Então, desmembrou-se 2 estados. Então, ainda somos Amazonas e Roraima. A gente tem uma sede, né, em Manaus e uma seção, né, na cidade de Boa Vista. E este conselho ele tem funcionários que são custeados, inclusive pelas nossas anuidades, né? Todo ano o profissional de psicologia regularmente inscrito precisa pagar, né? Verdade, de fato um imposto, né? Uma garantia de que a autarquia vai funcionar para garantir de fato a fiscalização, a orientação e disciplina da profissão. Tem esses funcionários que podem ser contratados e a maioria deles são concursados, né? São servidores de carreira. E tem 18 pessoas que são eleitas a cada 3 anos para trabalhar junto a esses funcionários, né? A questão da fiscalização, a questão da orientação, da disciplina da profissão, a administração do sistema conselhos, né? Da estrutura do sistema, a questão financeira, a questão ética, né? E hoje estamos nesse processo, né? Então, até dia 22 de março, né, os psicólogos do Amazonas e de Roraima podiam se organizar em chapas de até 18 nomes para concorrer às eleições, né? No dia 23 de março, houve a apresentação dessas chapas, né? E aí, por ordem de inscrição, e aí aqui na capa, né, do nosso... Chapa 12. Né, esse botãozinho aqui, gente, olha aí, ó. Olha aí, manias e manias. Do nosso aqui, documento ó, com as propostas. Chapa 12, hein? Aqui, ó. 12. Foi a apresentação das chapas, né? E aí é da chapa 12, né? Que ainda não tinha número nessa época, mas era a segunda chapa inscrita. E aí outras chapas se apresentaram também. E no dia 9 de junho, né? A gente entrou na segunda fase,
que é a fase de homologação de chapas. Então, no dia 9, 2 chapas foram homologadas, né? E aí tem todo um burburinho nas redes sociais com relação a isso, porque tem uma terceira chapa que foi homologada depois, por via judicial, mas enfim. Mas a história está dada que, né, foram 2 chapas homologadas no dia 9 e iniciou-se, né, de fato, a campanha eleitoral. Esse grupo, né, da chapa Amazônida para esperançar, resistir e politizar a psicologia no Amazonas e Roraima, é um grupo que surge desse vácuo, né, de representação. Porque essas 18 pessoas não se sentiam representadas, não se sentiram representadas, de fato, nas suas iniciativas, nos seus anseios para a psicologia nos últimos anos. Né? Então, por exemplo, eu, né, não tenho muito do que reclamar, porque sempre estive participando, né, ativamente das ações do conselho. Mas, por exemplo, Cani, que é uma psicóloga trans, né, uma travesti psicóloga, que tem uma atuação cultural, é reconhecida pelo CFP, né? Então teve um evento agora, há poucos meses, né, sobre direitos humanos lá em Brasília. Cani foi convidada. Mas para os eventos locais, não foi. Cani nunca se sabe. Né? Por exemplo, Eterniza Makushi, que é a minha fiel companheira, né, co-encabeçadora dessa chapa, indígena psicóloga. É conselheira do atual plenário, mas sempre foi uma conselheira deixada de lado. Era só lembrada quando... não, a gente precisa de um indígena psicólogo. Não, tem a Eterniza. Né? Então, nesse processo de inclusão performática, né, de quando eu preciso de você, vem pra cá, né, quando eu preciso de alguém com um cocá, né, com traços típicos da Amazônia, não, vem, né? Vem pra cá. Não tá precisando, pode ser qualquer pessoa, então fica pra lá. Então, assim, a gente foi percebendo que existe um jogo, né, de representação, um jogo de personalismo, né, que pouco dialoga de fato com a categoria. Né? Então, os meus amigos todos estão dentro do conselho, seja contratados, seja nas comissões, mas quem, né, eu não conheço, quem eu não quero ter perto, não, bora ver. Por exemplo, eu e uma outra amiga que não está na chapa hoje, a gente ficou 9 meses esperando para compor a comissão de gênero e sexualidade do conselho. Quando a gente chegou na comissão, a comissão acabou. Nossa. Né? Então, assim, por quê? Porque ninguém... Porque tinha uma pessoa responsável, essa pessoa responsável se afastou do conselho e ninguém assumiu. Porque as coisas são assim. Né? O que não é importante para o status quo pode acabar de qualquer forma. Né? Por exemplo, um outro exemplo disso. No final da gestão anterior, houve uma comissão de acompanhamento de concursos públicos dentro do Conselho Regional de Psicologia para acompanhar se o número de vagas realmente está adequado, se a descrição da vaga e a função está realmente de acordo. Porque, por exemplo, no campo da psicologia escolar, quase todos os concursos para essa vaga prevêem avaliação psicológica no ambiente escolar. Sendo que não é papel do psicólogo escolar fazer isso. Fazer esse acompanhamento em saúde mental no ambiente escolar. O papel dele é muito mais de um apoio educacional, né? Para que a criança, né, o adolescente, consiga desenvolver as suas competências escolares de maneira adequada. Muito mais do que, de fato, esse acompanhamento da clínica tradicional no espaço escolar, porque não é isso o papel. Né? E aí a função dessa comissão era essa, né? Era um grupo de trabalho. Na primeira reunião, tínhamos eu, a conselheira responsável e uma outra pessoa. Éramos 3 pessoas na sala. Aí veio as eleições, veio a posse do atual plenário. Essa comissão, esse GT, nunca existiu. Né? E que é uma coisa importante. Porque se não tiver alguém realmente engajado, de chegar com o conselho e dizer, olha, conselho, eu estou lendo aqui nesse edital... e isso aqui está em desacordo. Por exemplo, a nossa amiga Eni,
lá de Presidente Figueiredo, fez isso. Ela também é da Comissão de Psicologia Escolar e Educacional. Ela estava lendo lá o processo seletivo que ia ter lá na cidade dela e viu, olha, está em desacordo com o que a gente aqui na comissão está dizendo que né, a gente montou uma nota técnica orientativa sobre a atuação do psicólogo escolar aqui para o CRP 20, e aí o CRP pôde incidir, dialogar com a prefeitura e dizer, olha, tem que corrigir isso aqui, foi corrigido. Mas quantas outras seleções, concursos públicos estão acontecendo que não dá tempo, né, do conselho mesmo ficar nesse processo de fiscalização? É preciso que a categoria faça parte. Só que a categoria não se sente parte, né? E aí, de novo, a chapa 12, ela vem de fato nessa fome de espaço. A gente precisa que a categoria ocupe o conselho. Um outro exemplo, né? A cada 3 anos nós temos os congressos, né, regional e nacional de psicologia, né, que é no mesmo estilo das conferências, como a gente teve agora a LGBT e das mulheres, né? Isso. Então, tem as etapas preparatórias, né, de orientação, tem uma etapa de eleição de delegados locais e a etapa regional. No anterior, em 2022, nós terminamos o evento, Tatá, com 17 psicólogos, num regional que tem 2 estados. É ridículo, um número irrisório. Né? Este agora, nós terminamos com, se não me falha a memória, 39 pessoas, né? Com um pouco mais. Né? No anterior só tinha uma pessoa de Roraima, que é inclusive Eterniza, e nesse a gente tinha mais pessoas de Roraima, inclusive a gente foi com uma delegação, se não me falha a memória, de 5 pessoas de Roraima, sendo, né, 3 profissionais e 2 estudantes, né, porque também tem vaga de estudante. Inclusive, no congresso passado só teve um estudante do Amazonas, né, que é inclusive Esté, que também está compondo chapa conosco agora. Não teve outros estudantes, nem de Roraima, nem do Amazonas participando. Isso tudo, para mim, sempre foi muito sintomático. Né? Então, assim, a gente avançou, a gente conseguiu fazer no último preparatório do Congresso Regional atividade em Iranduba, né, que em 2022 a gente não conseguiu fazer por conta da Covid, foi tudo online. A gente conseguiu fazer ano passado em Iranduba, presencial, conseguiu fazer em Coari, né, híbrido, né, tanto online quanto presencial lá em Coari. Né? Mas ainda assim, há muito que avançar, porque a gente sabe que, por exemplo, a gente estava em live com uma UES essa semana, se não me falha a memória, na segunda-feira, na terça. E teve um momento que a live caiu, porque a internet do interior do Amazonas, a gente já sabe que na capital já não é lá muitas coisas, no interior também, né? Então, assim, achar que, não, fazer online vai garantir que todo mundo participe, é lei do engano, né? Então, assim, é importante que a gente consiga, inclusive, se aproximar da categoria lá. Porque tem muitos municípios que têm profissionais, sim, né, que estão precisando de orientação, estão precisando de suporte, que às vezes não sabem quais são os canais, talvez não se sintam à vontade de mandar um e-mail, ou às vezes não tenham, né, meios para fazer isso mesmo. Né? E aí, se o conselho realmente chegar perto, a gente consegue, de fato, dirimir muitas dúvidas e qualificar o trabalho. Né? Bem como garantir a fiscalização. Porque, e aí, de novo, né, a questão do profissional falso que foi convidado. Não é um profissional falso que foi convidado que é de Boca do Acre, que é de São Gabriel da Cachoeira e que veio aqui e está longe e ninguém ia ver. É aqui do lado. É no município próximo. Sim. Então, assim, se no município próximo está acontecendo isso, Tatá, quem me garante que, sabe, nos rincões de Roraima, nos interiores do Amazonas, na zona mais distante, tem alguém se passando por um profissional de psicologia que ninguém sabe, ninguém viu, que tem um padrinho político, que a gente sabe que ainda existe esse processo, né, do apadrinhamento de certas figuras, né, também nos interiores da Amazônia, e que, né, a gente precisa romper com essa lógica de que, não, é porque fulano é apadrinhado de cicrano, então eu não vou falar nada.
pera lá, é uma coisa muito grave você mexer na saúde mental do outro Com certeza. sem ter qualificação, sem ter Nenhuma, registro e sem ter, de fato, compromisso ético. Porque se eu estou falseando um diploma, se eu estou falseando um registro profissional, quem me garante que a orientação que eu estou dando é, de fato, aquela orientação adequada, técnica e científica? Né? Eu posso estar dizendo qualquer coisa, posso estar usando, né, religiosidade, posso estar usando senso comum, posso estar usando técnicas que vão completamente contra tudo aquilo que a gente acredita, né? Cani citou ontem no podcast a questão da terapia de conversão, né, de reversão sexual, que, assim, tem um grupo de psicólogos que ainda, defende. Porque as pessoas teriam direito a acessar esse tipo de coisa, sendo que as pessoas que procuram pela terapia de conversão sexual são forçadas a isso muitas das vezes por pressão, por violência, não é uma questão de eu conscientemente, né, vou em busca disso, né? E fora que tem o atual modelo manicomial das comunidades terapêuticas, que inclusive tem gente em outras chapas que defende esse modelo, que quem nos garante que não está fazendo isso também? Né, atuando, né, não só no tratamento da dependência química, né, do uso de substâncias, mas também com essa temática, porque são essencialmente instituições que trabalham com a fé e o trabalho. Você vai ser curado pela fé e pelo trabalho. Quem me garante que entre a fé e o trabalho também não tem ali um trabalho de ajustamento de conduta moral? Né, de que uma pessoa trans que faz uso de substância vai numa dessas instituições e aí é estimulada a voltar à cisgeneridade. Né? Porque eles fogem do modelo, né, de fato, da rede de saúde mental, né, de um manejo territorializado, de um manejo de assistência em saúde. Né? E é preciso que a gente fiscalize disso. Né? Agora, dia 30, vai ter um lançamento de uma inspeção com relação às instituições deixa eu olhar aqui, melhor do que lembrar. É tanta coisa que muita tem que lembrar coisa, mesmo, aí né? lembrar fica difícil. Mas aqui na página do Conselho Federal, a gente vai ter... Quantas propostas vocês têm na chapa 12? Então, a gente trouxe, na verdade, o que foi construído no Congresso Regional de Psicologia. Né? Porque, fatalmente, o que foi definido pelo Congresso Regional de Psicologia é o que a gente precisa dar conta nessa gestão. Então, para não ficar criando roda, né, inventando, né, as coisas do zero, e até para publicizar para a categoria, né, como as coisas acontecem, porque, de novo, a categoria ainda está muito distante dessa estrutura. Com certeza. Né? Então, às vezes, por exemplo, quando eu fui a Brasília para o Congresso Nacional de Psicologia em 2022, teve uma colega que me perguntou, mas João, por que você que foi? Né? Por que né? Você está em Brasília nesse congresso? Por que foi você que foi? Aí eu, né, fui lá no nosso grupo mostrar para ela, olha, colega, no dia 2 de janeiro, na nosso retorno ao trabalho, eu mandei essa mensagem aqui de convite para as pessoas se inscreverem, para participarem do congresso, do pré-congresso regional de psicologia. Inclusive, no pré-congresso que eu fui eleito, tinham 6 pessoas. Né? Um evento que é para todo mundo, tinha 6 pessoas. Né? E aí eu fui um dos eleitos delegado para regional. Então, assim, ainda muito Você não distante. se explicou, né, ainda, né? É porque eu acho que a gente precisa ser pedagógico, sabe? Porque eu senti que não foi maldade. Eu senti que foi desconhecimento mesmo. Desconhecimento da porque a categoria tá tão, sabe? Entra lá na página do conselho, né? A galera foi inaugurar uma placa na sessão. O conselho tem que ser bem representado, né? Sabe? Por isso a chapa 12 está aí na área. Porque a galera faz mídia com diferença. qualquer coisa, sabe? E aí a categoria nem olha mais.
Se você vai olhar a página, tem lá né, um número bem consistente de seguidores, mas não engaja. Porque a categoria é a gestão, né, colocou uma placa nova na sessão. A gestão, né, atual plenário foi lá, reuniu não sei quem para fazer campanha. Né? Porque, né, bora lá, Tatá. Eu sou o candidato. Sim. Né? Eu estou no conselho ainda. Eu vou aos lugares falar com as pessoas, eu estou fazendo o quê? Campanha. Né? Então, assim, não muito distante, né, o que está acontecendo. Então, assim, a categoria está cansada, né, dessa mesmice política. Né? Então, é importante, de fato, que a gente garanta que as pessoas se sintam, né, estejam, de fato, orientadas até para disputar esses espaços. Com certeza. Por quê? Porque durante muito tempo só tinha chapa única. Né? As pessoas nem conseguiam escrever chapa porque não entendiam o processo. Né? Por exemplo, eu acredito que a quarta chapa que não conseguiu ser homologada, ela não foi homologada por questão de detalhes mesmo, de entender como é que o sistema funciona, da inscrição, do envio de documentos. Com certeza foi isso. Né? Porque não foi fácil para nenhuma das chapas. Né? Todas as chapas foram, até a última avaliação, até realmente sair dia 9, a homologação. E aí uma delas, que foi depois homologada via judicial, né, também ficou de fora por uma questão aí, enfim, que eles que se expliquem depois para a categoria. Mas é importante pontuar que é necessário, de fato, garantir que a categoria toda esteja no mesmo nível de informação. Não um seleto grupo, né, de eleitos. Não, esse seleto grupo de eleitos já sabe que vai ter o pré-Coreps, que vai ter o Coreps, que vai ter o CNP, que aí já está até com a passagem marcada, né, de tão trivial que é para eles participarem disso. Que, inclusive, dessa vez, muitos desses célebres nomes não foi nenhum. Né? Uma das chapas não teve nenhuma representação no evento de Brasília, né, no CNP, por conta disso. Porque a categoria já não está mais, né, afim, né, de manter essas mesmas pessoas nesse lugar. Entendi. Quer falar sobre a saúde mental um pouco também? Da população? Você trata da parte LGBTQI também, né? Da saúde mental? Então, em 2023, a gente organizou a primeira Conferência Livre Nacional de Saúde Mental da População LGBT. Né? Foi um evento online que aconteceu em setembro de 2023, como parte da estrutura da Conferência Nacional de Saúde Mental, onde a gente conseguiu reunir cerca de 273 pessoas para participar dessa discussão. E, assim, duas coisas. A primeira é de que o acesso à saúde mental no Brasil inteiro é uma questão muito grave. As pessoas não conseguem acessar. Nem no CAPS, porque na pandemia, muitas das vezes o que aconteceu é que os CAPS ficaram tão cheios de pessoas que a lógica do trabalho foi mudada. Então, os CAPs acabaram se tornando pequenos ambulatórios para facilitar o atendimento com o psiquiatra. Só que aí a lista para a psiquiatria é infinita. Né? E na rede mesmo, nas redes de saúde mental, acaba normalmente tendo um psicólogo só para um número grande de pessoas. E o que é exigido desse profissional é o atendimento individual. Né? Então, acaba não tendo alternativa para grupo, para garantir de fato o acesso. E aí você fica atendendo um por um, né? Uma consulta de 50 minutos. Você atende num dia, né, entre 6 a 8 pessoas, num universo de 8.000. Então, vão ser 1.000 dias para você conseguir atender todo mundo. Uma vez, pelo menos. Né? A gente sabe que, né, quem faz terapia sabe que uma única consulta não ajuda, não vai resolver todas as suas questões. Vai ajudar a orientar. Né? E a outra questão, e aí para a população trans, das violências simbólicas e não simbólicas.
né? Porque, por exemplo, uma das muitas coisas que a gente conversou durante a conferência foi a questão do nome social, que é lei, que é uma garantia, que o Sistema Único de Saúde já adotou como alternativa para o uso do nome, mas, né, chegou eu lá na consulta e chamam por um outro nome que não é o nome pelo qual eu me identifico. Né? Um exemplo, né? Por exemplo, eu passei 2 situações durante o meu período na Zona Leste de atender pessoas trans que eu não conhecia, né? Então, de ter que chegar na porta e chamar pelo nome morto e eu me constranger. Porque a pessoa está tão acostumada a passar por esse constrangimento que ela nem se constrange mais. Então, assim, eu fiquei muito envergonhado de chamar, né? Enfim, vou chamar ela de Violeta, né? Pelo nome morto, né? E aí eu fiquei, né? E aí eu, inclusive, atualizei no sistema, né? Olha, né? Vou colocar aqui o seu nome. Porque no sistema tava o nome antigo, o né? nome morto. Ah, no sistema. Mas ela não se identificou com o novo? Então, não atualizou, o que acontece não foi atualizado. é que precisa ser atualizado. Isso. E aí, se ninguém atualiza, fica lá o nome antigo, porque foi cadastrado dessa forma. E aí, durante o atendimento, eu fiz a atualização, né, das 2 pessoas trans que eu encontrei no Jorge Teixeira, né, durante o período que eu estive atendendo lá, eu fiz isso. Né? Elas todas estão com um nome retificado no cadastro, para que não passem mais por isso. E aí, o nome social, né, o nome de fato, ele fica na frente. Tem um nome lá, o nome morto, mas tem lá, na frente, bem grandão, o nome que é para não ter esse erro. O nome mais, vivo. Né? O nome vivo. Né? Então, assim, é importante, de fato, que... E aí, uma das coisas que a gente discutiu na conferência é de que os profissionais de saúde da recepção à ponta, né, quem vai atender, faça essa atualização. Sim, porque principalmente a recepção, não né? é uma coisa difícil de fazer, sabe? É uma coisa muito simples. Mas que você já levou tanta porta na cara que você nem questiona mais. Né? Porque às vezes cria-se aquela coisa de que, não, só vai mudar se você mudar o seu documento. E é uma burocracia gigantesca para mudar o documento. Com certeza. Né? Às vezes a pessoa tem que pagar, tem que atualizar quem tem, né, a certidão de nascimento, porque aí, quando a gente vai falar de população trans, aí acho que Cani é um ponto fora da curva, né, de pessoa trans que tem o apoio da família. Né? Quantas pessoas trans, né, que inclusive ela adotou na Casa Jabuti, né, que foram expulsos de casa, que cortaram laços familiares, que não têm, né, muitas vezes saem, né, de fato, sem nada além da roupa do corpo. Né? Quantas histórias disso? Né? E aí precisa fazer esse resgate do documento, e tem que pagar, e tem que ir na defensoria. Então, assim, é muito cansativo. Né? Então, assim, existe o estresse de minoria, né? Então você fica o tempo todo na defensiva, né? Então o tempo todo tendo que se explicar, o tempo todo tendo que fazer mais, né? Então, assim, o adoecimento mental da população LGBT, ele está, né, intimamente ligado às questões familiares, né? E aí como a sua família de origem vai lidar com a sua orientação ou com a sua identidade de gênero, né? Com a sociedade, porque aí a violência é simbólica ou não simbólica, né? Porque aí, por exemplo, a gente teve, inclusive agora, o psicólogo Manuel, que foi assassinado ali no centro, que é publicamente é né, um homem gay, né? Um homem gay branco, que, pelo que consta, sofreu, né, inclusive violência sexual. Né? E, enfim, né? A irmã, né, na entrevista, associa, né, a violência que ele sofreu, né, também a homofobia. Então, assim, né, todo mundo que está desse lado, né, do nosso lado, está sujeito a passar por uma situação de violência. Então, assim, por conta, né, do cabelo grande, por conta, né, dessa performance de gênero não tão masculina, né, eu passei por algumas situações, né, de que umas olhadas assim como um homem trans está chegando, né, sendo que não sou, né, não sou uma pessoa trans, mas, né, já passei por algumas situações que
me fizeram refletir sobre como que deve ser de fato, né, para uma pessoa trans estar passando por isso, né? E aí teve uma situação, né, de uma personal, né, não era aqui no Amazonas, mas de que foi identificada, né, que né, achavam que era uma travesti e aí não era, e aí fez uma confusão na academia. Então, assim, nem as pessoas cis, né, estão, de fato, imunes à homotransfobia, né? Então, é importante que, de fato, a gente repense, inclusive, políticas públicas. Com Então, certeza. né, quando a gente traz esperançar, resistir, politizar, né, esperançar Esse lema é fundamental, né? é essa espera que não é uma espera sentado, é uma espera agindo, de fato. Isso. Atuante, né? É uma espera que não fica guardando, né? É uma espera que está ali, está junto, está construindo, né? E aí esse resistir de fato, né? A nossa profissão, ela está em disputa hoje, né? E aí tem gente que inclusive usa o ChatGPT como terapeuta particular, né? Sendo que, gente, o contato humano jamais será substituído por máquina nenhuma. É verdade. Né? Mas a gente sabe que isso vai ser né, mercantilizado no futuro. Isso né? mesmo. Contrate o chat psi e ele vai te ajudar. Né? E aí se paga para alguém e aí precariza. Porque assim, né, já no mercado hoje da psicologia clínica particular, já se tem, por exemplo, dos convênios que se paga R$15, R$30 a consulta do psicólogo. E aí você tem que atender o dia inteiro, 1.000 pessoas para tirar um dinheiro decente para pagar as suas contas. Né? Então, assim, tem um projeto de lei, inclusive, uma sugestão legislativa, né, de que prevê o repasse mínimo de R$100, né, por esses convênios, que eu acho que talvez não seja o valor mais justo, mas entre R$100 e 15, R$100. Né? Mas, por exemplo, numa conversa que eu tive enquanto sindicato com psicólogas do trânsito, também no trânsito isso acontece. Né? No trânsito, né? E aí, enfim, é importante que se diga, né? É uma avaliação para garantir que você tem condições, né, para estar ali naquele volante, guiando aquela máquina, né, que é um trambolho de 1 tonelada que pode causar, né, tragédias, causa tragédias, né? Então, é uma avaliação de atenção, de traços de personalidade, enfim, que é muito rigorosa. São materiais que são caros, que você precisa de uma capacitação. Não é qualquer psicólogo que pode fazer, né? Tem que ter todo um trabalho anterior para se qualificar, para estar nesse lugar. E mesmo assim, mesmo nesse lugar, que é um lugar né, de ponta, que não é qualquer pessoa que está ali, ainda assim, os psicólogos recebem valores irrisórios por avaliação. Né? Então, assim, é preciso, e aí foi uma coisa que eu conversei com elas, que é preciso que a gente também repense, talvez aproveite a sugestão legislativa quando virar projeto de lei, para trazer essa discussão também, que para além dos convênios, essa questão do repasse mínimo também, né, tenha validade para esse trabalho, né, de quem faz avaliação nas clínicas de trânsito, porque acaba que você faz um trabalho incrível de garantia de que aquela pessoa de fato, né, a Tatá vai lá, faz a avaliação psicológica, psicotécnico dela, para garantir que ela pode ser realmente uma pessoa habilitada, né, que não vai causar, né, acidentes aí de maneira consciente. Aí você ganha R$40 para fazer isso, sendo que se você fosse fazer num outro contexto de clínica particular, isso não sairia por menos de 1.000, por conta do valor dos materiais, né? Não é justo com a categoria. Né? E aí, esse politizar, né, ele vem justamente da necessidade da gente estar próximo do legislativo para garantir que leis para fortalecer a nossa profissão sejam de fato implementadas. Por exemplo, a gente está aí há muitos anos na lei de 30 horas, né, como carga horária máxima para a atuação do psicólogo. Que está avançando, né, a passos bem lentos. Né? A gente não tem ainda uma lei de piso salarial implementada também, que aí também é uma coisa que, por exemplo, quando eu em Iranduba recebia 2.340 bruto,
as colegas de Manacapuru recebiam 1.900 e alguma coisa bruto. Não é uma grande diferença, mas é uma diferença. Sim, com certeza. De um município para outro, que assim, né, pouquíssimos quilômetros um do outro. Quem me garante que o psicólogo que está em Beruri não está recebendo um salário mínimo? Quem me garante que o colega que está lá na cabeça do cachorro não está recebendo... Precisa fiscalizar, né? Né? E aí é importante a gente ter uma lei de piso, Sim, que aí com não, certeza. menos que isso não vai ter como pagar. Verdade. Né? Então, assim, só que a gente já percebeu que, por exemplo, tem uma lei estadual no Piauí de 30 horas. Só que os municípios do Piauí dizem, não, pera lá, a lei estadual vale para os servidores do estado, não para os servidores municipais. Então, já pensando nisso, é importante que a gente pense para o Amazonas e Roraima tanto leis estaduais quanto leis municipais de 30 horas, para garantir que quem está lá na ponta, né, no mais distante município, o Iramutã, em Roraima, né, Tabatinga, no Amazonas, possa de fato, não, olha, tem uma lei aqui que diz que o psicólogo vai atuar até 30 horas, 6 horas diárias, e é isso. Para que esse profissional possa também cuidar dele, ir na academia, né, cuidar da família, descansar, se qualificar, continuar estudando, né? Porque nessa carga horária extenuante de 40 horas diárias, que na verdade não são só 40, né, Tatá? Porque você sai para o almoço, mas você volta, né? E às vezes você nem consegue sair. Porque, por exemplo, eu moro em Iranduba, tô atuando lá no Jorge Teixeira, né? Se eu for em casa almoçar, eu nem volto. Não tem né? condições, né? Não dá para ir do Jorge Teixeira para casa e voltar depois, né? Então eu fico lá. Então eu almoço, volto para a unidade. Então eu não fico 40 horas. A gente fica, né, 50 horas, quase 60 horas. Cadê né? essas horas extras, né? Para ser contemplado. Não Que a tem, gente né? não recebe. Então, assim, é importante, de fato, garantir. Não, é 6 horas diárias. Pronto, você sai de casa, né, vai para o trabalho, pode até almoçar ou não e deixar para almoçar em casa, talvez. Verdade. Né? Então, assim, mais qualidade de vida. Né? Então, assim, é importante, de fato, que a gente dispute esses espaços, porque enquanto a gente achar normal, né, conquistar uma lei estadual do dia do psicólogo no calendário do Estado, francamente. É complicado. Né? Tem leis muito mais significativas e importantes a serem conquistadas que a gente não está nem pensando. Né? Porque enquanto a gente só olhar, não, tem que ter a lei nacional das 30 horas. Mas quem me garante que o prefeito, né, de Envira vai querer seguir a lei federal? Porque o serviço social, por exemplo, já tem lei federal e não é seguida em muitos lugares. Tem que ter fiscalização, né? Tem que Né? fiscalizar. É isso aí, João. Infelizmente, na dor do parto, a dor partida, né? Nós temos que ir, Sem mas problema. foi uma satisfação muito grande Eu fico muito vivenciar feliz. aqui a sua história, as suas propostas para Chapa 12, né? Chapa 12. A gente reforça o convite para que você possa vir numa outra oportunidade, explicar mais, conversar mais dessa palestra, entendeu? Sobre a psicologia, né? E você possa falar também, dar um conselho para os jovens que desejam seguir a psicologia, que são LGBTQIA+, e as suas conclusões finais, por favor. Eu, de novo, agradeço, Tatá. Sim, a gente se encontrou na conferência de Manaus, né? Então, assim, e fico feliz, sabe, de saber que a gente não tá sozinho, sabe? Nessa luta mesmo por espaço, nessa luta por construção de políticas públicas, inclusive para a nossa população, né? LGBT aqui em Manaus e no Amazonas e no Brasil. Fico honrado de estar aqui, de ter esse espaço, né, para Chapa 12. Acho importante que a gente possa, de fato, garantir esse diálogo do sistema conselhos com os movimentos sociais, com a sociedade, porque muitas das vezes, né, a categoria já está cansada e existe também um corporativismo. Mas, por exemplo, você que não é psicóloga, mas que usa do serviço de psicologia, mas já percebeu que a psicóloga que te atende está agindo de maneira inadequada,
Poxa, você tem uma ponte próxima do conselho para dizer, ei, conselho, a fulana ali, ó, tá infringindo o código de ética, né? Porque se a sociedade nem sabe o que é um código de ética profissional do psicólogo, como é que você vai questionar? Né? Para os jovens LGBT que pretendem cursar psicologia, eu amei fazer psicologia. Eu acho que se eu tivesse feito medicina, se eu tivesse feito engenharia, se eu tivesse feito direito, talvez eu não fosse tão feliz quanto eu sou hoje como psicólogo. Existem muitos desafios, a nossa ciência ela é muito ampla, então a gente vai ver muita coisa que talvez você não se sinta, né, contemplado, né? Por exemplo, a minha turma teve uma dificuldade grande com psicologia organizacional e do trabalho, porque a psicologia organizacional ela é a visão do empregador para o trabalhador. Então, o psicólogo organizacional, muitas das vezes, ele é aquele que precisa garantir que as coisas funcionem para o patrão ter lucro, né? E a do trabalho é, de fato, que está olhando para o trabalhador. Então, quando a gente olha para o patrão, a gente fica... Ah, o patrão. Né? E, assim, mas tem quem goste. E acho que é importante que tenham pessoas comprometidas eticamente com isso, que realmente estão ali dispostas não só a pensar no lucro do patrão, mas também que o local funcione, a empresa funcione, a indústria funcione, né? Porque aí todo mundo ganha, né? O trabalhador e o patrão. A psicologia escolar, a psicologia social, que é o campo que eu particularmente gosto muito, é o olhar que eu utilizo sobre a minha prática, que inclusive um dos candidatos nessas eleições disse que a psicologia social tem até algum valor num dos eventos, inclusive, né, enfim, né, jogando aqui um shade para ele, é importante considerar que tem espaço para todo mundo. Então, não se fixe naquilo que você não está afim. Ah, não, mas isso aqui é uma área da psicologia que eu não quero. Gente, é importante saber que existe, para quem sabe no futuro você não muda de ideia. Né? Porque, por exemplo, quando eu chego no curso, eu queria ser psicólogo escolar e psicólogo ambiental. Hoje eu sou um psicólogo do SUS. Se eu não tivesse me aberto a possibilidade a isso, talvez eu fosse infeliz no que eu estivesse fazendo. Né? Então, assim, venham para a psicologia, venham compor o Conselho Regional de Psicologia conosco. Estando nós, da Chapa 12, lá na diretoria do Conselho, tenho certeza que serão muito bem acolhidos. A gente vai abrir espaço para os estudantes participarem mais do Conselho, assim como eu tive a oportunidade de participar e que depois de mim eu não vi mais estudantes participando. Então, a gente precisa de estudantes próximos para eles entenderem já qual é a lógica do Conselho, quais são, né, os desafios que o Conselho tem para fortalecer a profissão quando se tornarem profissionais. Então, e como considerações finais, né, entre 23 a 27 de agosto, né, online, no site das eleições, vote na Chapa 12 para o Conselho Regional de Psicologia da 20ª Região e na Chapa 22 para o Conselho Federal de Psicologia, à frente em defesa da psicologia, né, estamos juntos, né, a Chapa 12 e a Chapa 22 nessas eleições. Então, assim, estamos em disputa, né, são muitas narrativas que são colocadas aí e somente a Chapa 12 tem, de fato, compromisso com esse acesso da categoria ao Sistema Conselho de Psicologia. Então, vem com a Chapa 12 e vem com a Chapa 22. Olha aí, mas que maravilha! Olha aí, né, maninhos e maninhas, prestem atenção, hein? É Chapa 12, você que é psicólogo, psicólogas, prestem atenção, bora lá. Não esqueça, hein? É dia 27, não é isso? De 23 a 27. De 23 a 27? Isso. Olha, tem um tempão, né, tem pra um se inscrever. tempão, é online, é Olha importante aí, que as pra pessoas votar, né? já consultem no site das eleições, tá rapidinho. Tem um campo lá de colégio eleitoral para você colocar o seu CPF para verificar se você está apto a votar, porque tem que estar regular, né? Tá regular, tem que estar né? com Isso a é anuidade importante em saber, dia. né? E os e-mails que vão receber a chave de votação, porque a votação é online. Sim. Então, é um sistema criptografado, tem uma chave de acesso e vai ser enviado por e-mail de cadastro. Só que, Legal. Tatá, eu me cadastrei em 2019. E o e-mail que eu tinha em 2019 não é o e-mail que eu uso hoje, né? Então tem que atualizar. Tem que atualizar. Então, bora se assim atualizar. como eu, outros colegas com certeza vão passar por isso. E talvez não chegue a chave de votação por conta disso. Então,
verificar logo. Ah, É não, ó, verdade. o e-mail que está cadastrado é um e-mail antigo, já manda e-mail para o conselho, já pede para atualizar, para no dia 6, quando encerrarem o período de regularização e o envio da chave de votação chegar nos e-mails, chegar certinho para a pessoa poder votar na chapa 12. Isso aí. É isso aí, maninhos e maninhas. Obrigada por estar conosco. Mais um episódio falando sobre psicologia, sobre a causa LGBTQIAPN+, e muito mais além, né? Que hoje nós tivemos aqui a chapa 12. É o CRP na área. Então, com esse nosso convidado maravilhoso, que nós agradecemos de coração ao João Lucas, que já está com o convite enviado, né? Para retornar aqui também para conversar Volta em conosco. Não vem com nós. E até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.